Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Bhukshihamamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Bhukshihamamrita. Bom dia, Namastê, Hariom. Eu estou passando por aqui para bater um papo contigo. E o que acontece? Eu estou aqui na escola de AIA da Vila da Penha, eu vim dar aula hoje aqui, né? Normalmente eu estou na ilha, até dar uma girada aqui para vocês verem onde é que eu estou. Eu estou esperando os alunos para começar a prática. Então, cheguei mais cedo e estava com uma questão aí para conversar contigo e aproveitei o embalo aqui. São só os minutinhos que a gente vai ter, não vai ter muita coisa, mas dá para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Olha só, eu vou ver se eu faço um conjunto de lives, né, dessas pequenas, dentro do tempo que a gente dispõe, tanto de eu fazer quanto você ver, porque também às vezes faz uma live longa e você não tem tempo de ver. Não adianta muito, né? Live de 1 hora, por exemplo, né? Para a gente conversar sobre alguns aspectos que de repente vão te ajudar na prática, né? Veja só. O primeiro aspecto que eu vou abordar, e é o único que vou abordar hoje, né? Vai ser sobre a questão da comparação. Isso aí é uma armadilha, a comparação. Eu gosto de falar porque eu não tive isso. Quando eu comecei a praticar yoga, eu me comparava com outros praticantes, né? Então isso é um erro que nós praticamos quando começamos a nossa prática, né? Não só se comparar com o colega de prática, mas agora, na minha época não tinha isso, tá? Porque, eu não sei se você sabe, eu estou com 35 anos de ensinando yoga, 37 praticando. Então não existia internet, então você não tinha essa oferta de informação. E aí, veja bem, no nosso caso aqui de yoga, você tem que ter informação de qualidade. Se você não tem informação de qualidade, você pode estar se desviando da rota quilômetros por conta da informação equivocada. Não estou nem falando aqui de desonestidade, mas o nosso mundo é um mundo de Maya, é um mundo que ilude, engana, tá? E aí eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Mas o que eu queria dizer é isso, que a prática do yoga não é propriamente uma competição. E veja bem, não é nem competição, nem com o outro e nem com você mesmo. Você competir com você. Olha só como é que o yoga é diferente de outras coisas que nós temos aqui no Ocidente. Por isso é que a prática do yoga não é propriamente uma prática fácil. As pessoas pensam, o yoga é fácil. Não, não é fácil, não é fácil. Porque você, para fazer uma boa prática, você vai ter que lutar com isso, você vai ter que desconstruir isso dentro de você. A competição com o outro ou com você mesmo. Então, cada dia você deve perceber isso. Cada dia é um dia. Hoje é sábado. Mas olha só, segunda-feira você era uma pessoa. De lá para cá você mudou, por conta das experiências que você teve. Então não dá para dizer que a prática de segunda vai ser igual a de terça, igual a de... Não vai, não vai. E está tudo bem. E está tudo bem que não fique igual. Mas eu acho que eu estou retroagindo. Não está retroagindo. Você pode estar até parada. Namastê, você pode estar até marcando passo, mas parada você não está. Então é muito importante ter isso em mente, ter isso claro na mente, tá? E agora, essa questão do teu tempo de maturação, isso é muito importante, porque o teu corpo, ele tem um tempo dele. Não dá para eu comparar com o corpo de Júlia com o de Flávia. Não dá, são histórias diferentes, construções diferentes. Então, o teu tempo de assimilação, porque olha só, eu não sei se você já parou para prestar atenção, a prática do yoga envolve você conversar com a sua musculatura. Olha só que coisa mais íntima. Você conversar com você, mas não é com você como um todo, mas com uma parte do seu corpo. Porque se você não falar, não ordenar, não determinar que o teu corpo relaxe em determinado ponto, ele continua tenso. E ele não sabe. Você tem a obrigação de ensinar ele a relaxar, para que você possa ter um aproveitamento maior e melhor da sua prática. Porque, por exemplo,
Quando você já tem uma musculatura tensa e você precisa tensionar ela, tá, tudo bem. Ela sabe o que é tensionar. E quando você precisar relaxar essa musculatura? Porque o asana, a postura psicofísica, vai falar sobre isso. Você já deve ter ouvido falar sobre minimalismo. O minimalismo é você fazer a mesma coisa que você faz hoje, só que usando menos coisas. Essa que é a ideia. É você ser eficiente com o mínimo. Essa é a ideia. E isso está embutido no asana. Você fazer a máxima captação de energia gastando o mínimo de esforço, o mínimo de gasto energético. Então, essa que é a ideia. Por isso é que as pessoas que praticam yoga, elas têm uma tendência a retardar o envelhecimento. Olha que coisa maneira. Sem precisar ir para fazer tratamento de pele, ela retarda o envelhecimento dela porque ela é mais sábia no gasto da energia. E olha só, eu estou falando do físico apenas. Quando você entrar no gasto de energia mental, aí a coisa escala. Aí o troço é bizarro. É bizarro. Porque a pessoa muitas vezes se sente exaurida, não é nem fisicamente. Ela se sente exaurida mentalmente. Por quê? Porque é uma máquina de pensar, pensar, pensar. Agora, o asana, ele não está separado disso. Na hora que você está fazendo a prática, é a hora do treinamento de você manter a sua mente aonde está o seu corpo. E essa prática, ela deve ser replicada para cada momento do seu dia. É desse jeito que a gente descansa a mente, através desse treinamento. E aí, com isso, você o quê? Economiza energia. No final de um dia, você dorme porque precisa fazer uma limpeza de tudo que você vivenciou naquele dia. Mas não por uma necessidade em função de um esgotamento, que infelizmente a maior parte das pessoas vive dessa forma. Então o yoga te oferece esse tipo de coisa, né? Então uma coisa que é importante também, que eu destaquei aqui, é também o aspecto mental. Cada mente é uma mente. Você muitas vezes até fica até chateada, poxa, eu fui numa palestra, o professor falou, uma professora falou e eu não entendi. Olha só, é um processo. O amadurecimento corpóreo, de você conseguir fazer uma postura, da mesma maneira acontece com um amadurecimento mental. Bom dia, Namastê. A turma está chegando, mas a gente vai concluir aqui o nosso raciocínio e aí a gente continua conversando numa outra oportunidade. Mas a ideia do amadurecimento mental tem a ver com isso. O fato de você acabou de chegar no yoga, tem pouco tempo de prática. Cara, eu nunca escutei isso. E olha só, eu estou falando para você. Eu estou há 37 anos de prática, 35 ensinando. Tem coisas do yoga, do corpo de conhecimento do yoga, que eu nunca escutei falar. Porque é muito grande. Não é que eu seja um camarada, desleixado, que eu não estude. Não, eu estudo todo dia, eu estudo yoga. Todo dia eu estudo acupuntura, porque eu também trabalho com acupuntura. Então, mas são corpos de conhecimentos de milênios. Milênios. Não estamos falando de faculdade. Não é disso que nós estamos falando. São milênios. Então tem muita coisa, muita informação que você às vezes não teve acesso. Por algum motivo você não teve acesso. Que bom. Você não teve? Não tem problema. Você teve agora? Que legal. Então, constantemente nós estamos começando. Então, por isso que é muito importante nós deixarmos a nossa mente ciente de não fazermos comparação. Nem com os outros e nem com nós mesmos. Porque quando você faz uma comparação consigo mesmo, você exerce um tipo de cobrança. Não estou dizendo que você seja uma pessoa relapsa. Não é isso. Fulana... Não é isso. Mas é que é uma cobrança que, na maioria das vezes, é injusta. Porque você não se preparou para essa jornada. Você está na jornada. Você descobriu que, olha, cara, eu quero isso aí. E você vai. E aí você, quando entra na jornada do yoga, você muitas vezes falta alguns ingredientes, falta algumas coisas para você poder aprender. Problema nenhum. Você vai aprendendo com a prática, você vai aprendendo. É só não ter pressa. Ter paciência consigo mesmo. Né? Então, isso é um outro ponto. E o que acontece? Eu vou falar agora sobre um troço que é uma grande arapuca, que são as redes sociais. Quando as pessoas, de um modo geral, elas não têm um treinamento de reconhecer corpos, e isso, veja bem, só com a prática, por isso que eu friso tanto, não estou aqui fazendo isso com um tom de arrogância ou me vangloriando de ter 35 anos ensinando yoga, é apenas um fato, uma constatação. Estou há 35 anos.
Posso fazer absolutamente nada. É um dia de cada vez e eu vou assim. Quando entra na minha sala uma bailarina, ela não precisa dizer que é uma bailarina. Só o jeito dela de andar, o jeito com que ela se movimenta, os ombros dela, eu já sei que ela teve uma passagem pelo balé, ou pela dança, de alguma forma. Da mesma maneira, eu já dei aula para ginastas olímpicos. Então, às vezes, olha só, não estou querendo cair de pau em cima de ninguém. A minha proposta aqui é muito simples, muito clara. A minha ideia é compartilhar uma dificuldade que todas as pessoas têm, inclusive eu tive, no início da prática, de me comparar com outras pessoas. Hoje, com as redes sociais, como eu falei no início, quando eu comecei a praticar yoga, não existia internet. Hoje, com as redes sociais, você tem que estar muito atenta. Por quê? Você muitas vezes está vendo um ginasta olímpico que chegou naquele ponto de fazer o que ele faz com o corpo por meio de muita... Por quê? Porque ele tem a oportunidade de mostrar o potencial dele a cada 4 anos. Não é o teu caso. A tua prática é para a vida inteira. E a tua prática não é para fazer demonstração, para fazer exibição. A dele é. Você percebe como é que a gente tem que separar? E aí, muitas vezes, você tem lá a situação do seguinte: uma ginasta olímpica ou um ginasta olímpico bota uma camiseta de yoga. Olha só, que arapuca. E aí você fala assim: caraca, meu irmão, olha só. Pô, vou fazer aquilo ali também. Teu corpo está pronto? Talvez não. Se tentar fazer sem a preparação, lesão. Tempo no estaleiro para se recuperar. E praticou violência contra você mesmo. Percebe como é que a armadilha é montada? E tudo uma questão visual. Por isso que a gente tem que analisar e refletir para ver se aquela situação se cabe na nossa vida. Porque na maioria das vezes não cabe. Não cabe. Porque nós somos únicos no universo. Cada um é um. Cada história é uma história. E detalhe, né? O que é chato é a frustração, né? Frustração. Agora, essa comparação, gente, eu guardei o melhor para o final. A comparação, ontem eu estava na ilha lendo um pensamento e analisando esse pensamento com os alunos antes de começar a prática. E esse pensamento estava falando sobre menos-valia ou mais-valia. Ambas estão erradas na visão do yoga. Ambas. O adequado é a valia. Aí, pô, como assim, Alexandre? Valia? Valia é você saber o quanto você vale. Valia é você saber qual é o seu potencial. Valia é quando você sabe para onde você está indo. Quem vai te dar isso não é a escola. É o autoconhecimento. Quem pode proporcionar isso a você? Você. Só você. Tem técnica para chegar a isso? Tem técnica para chegar a isso. Agora, o esforço é teu. Eu posso até te ensinar a caminhar ou até correr. E detalhe, falo para você com a maior tranquilidade, porque quando eu comecei a praticar meditação, eu praticava à noite, né? Eu trabalhava durante o dia, fazia uma prática de yoga 2 vezes por semana e tentava meditar à noite. E à noite eu dormia sentado e pensando que estava meditando. É o pior horário para você fazer a prática. Aí você fala: pô, Alexandre, como é que pode uma pessoa dormir sentada? Olha só, eu tive no quartel, na Força Aérea, servi por 1 ano. Eu dormia em pé. Para quem dorme em pé, dormir sentado é mole. E eu achava que estava meditando. Entendeu? Por isso que é muito importante a gente estar sempre analisando o que nós estamos fazendo, nosso trajeto, porque você muitas vezes vai ficar a quilômetros de distância do teu objetivo. Tá? Mas a solução para você suspender o processo de comparação é o autoconhecimento. E veja bem, não é uma coisa tipo assim, um comprimido, tomei e está resolvido. Não, não é isso, não é real. Você vai continuar revendo, fazendo e revendo, fazendo e revendo. Isso é para a vida toda. É como se você criasse um novo padrão de analisar a sua vida, para você não comparar. Então, quando você se autoconhece, você fica mais distante da comparação. Agora, se você der bobeira, você pode ter uma recaída e voltar a se comparar. Então, por isso que o treinamento da mente, ele tem que ser constante. Gente, obrigado pela atenção.
vou ter que parar aqui, que nós vamos ter que começar uma aula. Os alunos estão chegando, tá? Agradeço muito a presença de vocês e logo, logo estamos de volta para bater mais um papo com vocês sobre as dificuldades da prática. Ótimo dia, namastê, Hariom.